primeiro levantou a mão. Tony. Pablo, eu deixei... Já se metendo no início? Deixei a rodada para nós... Já se atravessou. Para ele ficar à vontade. Vamos direto nas perguntas. Tu notou que ele gosta mais de trocar ideia. Ele não gosta muito de palestrar ali, né? Sobre festival e avaliação. Quem tiver dúvida vai perguntando. Então, por isso eu não vou fazer aquela rodada. Eu, quando daqui a pouquinho, passo para vocês, aí vocês vão conversando um pouco mais e tirando dúvida. Pode ser, Pablo? Tranquilo, tranquilo. Eu só ia fazer uma conexão com a alfabetização do dia da alfabetização que tu tinha falado. Ah, lembrei, é verdade. Parabéns a todas as alfabetizadoras, né? Que hoje é o dia da alfabetização. Pode levantar a mão e na tua tu já fala direto, tá, Pablo? Pode ser, Gladys, contigo de volta. Tá, então vai lá no Cristiano. Boa noite, Moacir. Boa noite a todos, que nós não conversamos ainda. O Pablo, sabe onde é, Pablo? Onde a gente clica ali que levanta a mãozinha? Depois alguém faz um print ali e destaca para ele, só para ele saber onde é. Bom, acompanhando o que o Moacir comentou ali, eu já convivi com esse esquema de avaliação num todo. E inicialmente eu achava que essa seria a maneira, ao meu ver, a forma mais correta. Mas depois, com o tempo, eu vivi o mundo do Enarte e tem na minha cabeça eu criei uma forma enfim, eu criei uma teoria que eu acredito que seja válida também para avaliação por quesito. Mas isso seria uma outra coisa. Ali o Moacir comentou, eu não entendi ali direito. Tu tinha comentado, Moacir, que deixa eu só explicar primeiro, vamos ver se tu entende a minha pergunta, para no final fazer a pergunta para não ficar mal entendido. Primeiro tu comentou que a questão de coreografia, depois que você sai do palco, você senta para os três não ter, como é que eu vou dizer, os três ter a observação onde houve um erro de coreografia, é isso, né? Em relação à coreografia. Não. A gente não anota só coreografia, né? Observações em geral que tu fez do grupo, porque a nota que a gente vai o grupo vai ganhar porque pelas observações positivas, né? E óbvio que os que vão perder por observações negativas. Mas sim, não, mas daí tu... coreografia a gente conversa em cima do palco. Isso aqui é um erro coreográfico. Tá, vamos descontar quanto? 1/10, 2/10? Tá, 1/10, 2/10. Entendi, para haver um balanço. Não, pelo que eu entendi, eu tinha entendido mal, então desculpa, eu tinha entendido, enfim. E daí outra coisa que me chamou a atenção, então assim, por exemplo... Sim, pode falar. Uma outra coisa que me chamou a atenção, assim, e como eu convivi nesse meio, assim, em alguns momentos houve essa discordância. Discordância não, a diferença de resultado. Então, por exemplo, nos eventos do Festival Nacional da Cultura Gaúcha no Rodeio de Vacaria, tem que ser o mesmo resultado para duas pessoas. O campeão, vamos dar um exemplo, o campeão. Não pode ser, sim, tipo, para os três ser diferente. Isso? Não pode. Tá. Não, tá, eu entendi. Então, daí, quando vocês chegam na secretaria, vocês reveem isso, vocês refazem as planilhas, é isso? Tipo, depois que entra no consenso? Não, a gente... Não, mas daí tem que mexer na nota. Cristiano, é que assim, ó, é que a comissão avaliadora, né, por a gente ter um número limitado e por estar tanto tempo avaliando junto, dificilmente não vai dar o resultado de 2. Olha, eu não lembro o último rodeio que a gente parou e vamos discutir isso aqui, bota aqui. Não, eu te digo assim que 90%, 95% dos eventos que a gente avalia, chega lá na secretaria, puxa, é o resultado que a gente, né, que os avaliadores deram. Sim, até porque a concepção, pode dar enfim, de dança... assim, lá para baixo, né? Mas sim, os 3 primeiros ali, dificilmente. Às vezes acontece de um estar em quarto e teria que ficar em terceiro, né? Um está em quinto e teria que ficar em quarto, ou o sim, contrário. Até a diferença é muito pouca no somatório final, né? A diferença, sim, que tira o campeão para o segundo é mínima. Os grupos que ficam
Os grupos que ficam da metade da fila para cima, como eu sempre digo, a diferença é pouca. Tá, mas então assim, deixa eu só para mim poder entender. Mas se porventura, vamos dar um exemplo, eu, tu e o Rodrigo avaliando. E para ti deu um grupo em primeiro, para o Rodrigo deu outro grupo em primeiro e para mim, porque daí tu disse que 90%, nos outros 10% pode acontecer isso. Deu diferente. Então, no caso, daí você senta, entra num contexto e daí o que os três decidirem é o campeão. Daí, por exemplo, se for diferente do meu grupo, eu tenho que mexer na minha planilha, é isso? É que assim, ó, aí nós vamos pelo que a gente anotou. Por que a gente escreve? Primeiro lugar, que é uma orientação para o grupo. Segundo lugar, que é para nós. Tanto é que nas planilhas a gente não escreve só o que tem de ruim. Né? O que está bom a gente escreve que isso vai servir para nós lá dentro. Né? Então, aí pelas nossas observações que a gente fez nas planilhas, né? E pelo que a gente viu, e aí discute, não, mas esse grupo tem isso, esse tem aquilo. Ah, mas esse foi aquilo, tá, mas então qual é o que... Ah, não, então fica esse na frente. Né? Se chega a um consenso. Sim. Não, eu entendi perfeitamente. Então, no caso... Sim, a partir do que está anotado nas planilhas, vocês entram no contexto. Não, a minha pergunta é essa porque quando tu comentou ali, eu até teve um Juvenate, o Camilo vai lembrar, teve um Juvenate que nós avaliamos a final, eu, o Camilo e a Dani. E o grupo deu, tipo, o campeão não deu para nós três na interpretação. Para mim deu um campeão, para o Camilo deu outro e para a Dani deu outro. Claro que quem estava certo nessa história era eu, no caso, o Camilo e a Dani estavam errados. Mas na somatória, enfim, daí acho que ganhou o grupo da Dani ou do Camilo, enfim. O meu, que tinha ficado em primeira interpretação, minha não ganhou. Mas até por isso que eu pedi você para mim poder entender esse processo, sabe? Porque a minha preocupação maior é essa. E eu acredito que aí, pode ser que eu esteja errado, se eu estiver errado, por exemplo, o Tony, o Camilo, até acho que o Lucas ali, que faz tempo que vive nesse meio. Eu acho que aí foi essa questão do consenso, foi o que, entre aspas, não foi permitido para o Enarte. Por isso que tem toda essa questão de depois que a planilha sai da mesa, não pode mais, depois que passa pelo revisor, não pode mais voltar. E por isso que tem a assinatura do revisor, mas assim, Cristiano, em função dentro disso que eu falei ali que aconteceu nesse evento, aí tá, tem os critérios lá de desempate. Aí, mexendo em todos os critérios, continua empatado. Aí, tu acha justo alguém da secretaria, o presidente, não sei quem, chegar ali e decidir e a comissão não decidir? Mas eu nem sei qual festival que você está falando, nem sei o que aconteceu, então fica bem difícil dizer o que é justo e o que não é justo, entende, Marcelo? Porque a única coisa que de repente, assim... Mas não é só nesse festival que eu estou falando, eu estou falando esse que eu tenho conhecimento. Mas quantas vezes isso sei, acontece? Mas... Quem é que desempata quando vocês não mexem mais na planilha? Tá? Aí chegou lá, deu empate. Quem é que desempata? Tony, era isso, eu só queria, a minha pergunta, no caso, o Moacir já respondeu, então era só essa questão que eu queria, de repente, só colocar esse ponto de vista do assinar a planilha, que eu acho correto, porque depois não é mais revisto, mas tranquilo, obrigado, Moacir, pela resposta, certo? Pode seguir para frente aí. Na verdade, essa aí de quem desempata, Fábio, dá uma olhadinha no regulamento, vê os critérios de desempate que deveriam ser feitos no regulamento artístico. Tu pode fazer, Fábio? E aí a gente segue as perguntas tranquilo. Moacir, tem bastante pergunta também no YouTube e eu quero te pedir assim, ó, não pensa que as pessoas estão criticando, é porque vai ser o método mais diferenciado dos que já passaram, né? Então, não te assusta com as perguntas. Os que conhecem o método... Não. Também não se assuste, o Cristiano, ele também... o meu jeito de falar é afoito, não. Estamos aqui para responder e tirar dúvida. Né? Cada um defende o seu ponto de vista. Acho que se eu estou avaliando dança, a dança... eu estou avaliando o dançar. A dança é uma coisa, está aqui, tem os passos coreográficos, tem a música, né? Tu mesmo sabe, né, Tony, quando a gente estava lá fazendo o livro, quantas vezes quando vocês mostravam uma figura e eu só dizia, vocês não estão dançando, vocês estão caminhando. Tu lembra disso? Lembro, sim, lembro. No início, nós demoramos bastante tempo a se moldar, como diz o outro, nas discussões, porque era muito divergente na época, né? Hoje já não é tanto. Não,
E quando eu ia mostrar, eu mostrava dançando, vocês me olhavam, ficavam me olhando assim, pô, o que esse cara está fazendo? Né? Eu até, assim, eu quero citar um curso que é uma gurizada ali, o Budzou, que mais os parceiros, organizaram lá no Piá do Sul e me levaram lá. Tá? E eu comecei a falar do dançar, o pessoal estava sentado ali, me ouvindo e tal, né? E aí, lá pelas tantas, o pessoal, uma moça levantou lá e disse, mas então o senhor está dizendo que a gente não... tudo que a gente está fazendo está errado, que a gente não dança nada. Eu não tinha dito isso, eu estava falando ali do dançar, explicando, né? Mas aí, quando ela disse isso, eu perguntei para ela se ela vinha até a frente ali dançar uma dança. Ela estava com o par, uma moça do Sentinela. E aí eu sabia a dança que era mais complicada, e que tu lembra bem, que foi a chimarrita, que nós no almoço lá, tu mandou eu fazer e o saudoso Chico fazer. E aí eu disse para ela, vou botar a música aqui da chimarrita, tu dança chimarrita? Ela disse, danço. Tá. E ela foi ali para a sala e fez caminhando daquele jeito que caminhavam. Quando ela terminou de dançar, eu disse, agora eu vou pedir para ti, eu não quero que tu dance. Eu quero que tu só execute os passos coreográficos. E ela foi para a sala e fez a mesma coisa. Mas quando eu fiquei olhando o pessoal. Quando ela começou a fazer a mesma coisa, o pessoal começou a levantar o pescoço e a me olhar e tal. E aí, quando ela terminou, eu disse, tá, então para vocês dançar e caminhar é a mesma coisa? Cara, assim, ó, mudou o curso. Mudou o curso. Fizemos uma rodinha e o pessoal queria saber, mas como? Mas o balanço, aí eu botava a música e a gente numa roda, assim, e ficava... Tu te lembra quando eu fiz contigo com o BTV lá no MTG? Sim, eu mandei tu escutar a música e, ó, sim, bota o movimento corporal aqui nessa música, tu lembra disso? Lembro, tu estava montando bem. E eu fiz a mesma coisa lá no curso, né? Eu fiz a mesma coisa lá e mudou completamente, né? Então, uma coisa é eu executar os passos coreográficos, outra coisa é o meu dançar. E para mim, eu vejo que esse dançar, eu não posso dividir por quesitos. Eu tenho que, para mim, escolher o melhor grupo na sala, como foi agora no Festival Nacional Virtual, né, que era par, né? Então, o dançarino botou o pé ali, corre o olho da cabeça aos pés, pá, isso, pá, tá aqui, tá assim, ali tá assado, e tu já dá na tua mente ali já está a posição que aquele grupo vai ficar. Tá? Pela experiência, pelos anos que a gente tem. Isso também, né, o pessoal que está assistindo. Tem muitos avaliadores por aí que nunca botaram o pé na sala. Aí é diferente a coisa, entendeu? Aí, aquilo que eu falei lá no início. Tu tá lá, tu tá assistindo, aí tu vê, esse aqui foi o melhor. Aí quando tu vê, não, mas esse ali ganhou porque a harmonia dele estava melhor. Pô, nós estamos ali para avaliar a dança, que é um contexto, né? Perfeito, Moacir. Gledson, quem é que vem na sequência aí, Gledson? Quem é que está com a mão levantada depois? Tem umas quantas mãozinhas na sala, umas quantas perguntas lá. É bom isso. Legal. Bastante mão erguida. Agora é o Seco. Boa noite, então, de novo. A minha pergunta é bem simples até. Só queria saber, se o senhor tem uma comissão, elementos fechados para, digamos, 6, 7, 8 avaliadores que acompanham o senhor sempre, para ter sempre essa mesma linha de raciocínio. E porventura eu faço um rodeio, daí eu chamo o senhor para avaliar, né? E daí convido o Tony e convido o Gledson, né? Na avaliação, são pessoas que vão se conhecer ali no dia do rodeio. É mais complicado de resolver daí, né? Não, mas eu já avaliei com outros que não são da equipe, mas o sistema de avaliar é o mesmo. O senhor tem a equipe já, lá, né?
sim, tem equipe que avalia o Festival Nacional, né, que a gente já prepara eles para vacaria. Agora o nosso livro aí, o meu e do Rodrigo aí, que já tá pronto, só falta aí a gente fazer o lançamento, que está com uma dificuldade aí, mas a hora que a gente tiver os exemplares em mãos, eu já vou começar as reuniões de estudos, onde eu estou agregando mais um pessoal, porque eu me despedi da caneta, em Vacaria foi o meu último rodeio como avaliador. Eu acho que a gente tem que saber o limite, né? Problema de saúde, e a idade já não te permite tu ficar lá 12 horas sentado lá em cima avaliando, que é complicado, que tem que estar ali atento, né? Então, a gente tem que saber a hora de dar lugar aí para os mais jovens, e aí, saindo o livro agora, o nosso livro tem 46 danças, mas para o concurso são 39. E aí a gente já vai começar a preparar a comissão avaliadora, né? E estamos agregando aí E esses avaliadores... parceiro novo, o Rodrigão. O Rodrigo Gil está entrando, está começando aí agora, né? O Rodrigo Risson também. O companheiro Rinaldo vai fazer parte também da equipe. E a gente vai começar para os avaliadores, porque todos que avaliaram comigo, com exceção do Mauro Pedroso, e o Mauro, há 29 anos atrás, quando a gente começou esse jeito de dançar aí, que está consagrado aí como campeiro, o Mauro também dançou, porque o Gildo de Freitas foi um grupo que começou a dançar também. Depois eles mudaram, né? Mas sempre ficou um grupo mais solto. Mas todos que eu trouxe para avaliar comigo, primeiro eles vieram e dançaram comigo. O Zig de Santa Maria avaliou aqui comigo, ele vinha aqui, ensaiava, fez algumas apresentações. O Nivaldo, né, ensaiou comigo, ele dançou aqui comigo e veio avaliar. E outros aí que passaram, né? Muitos passaram, mas sempre fizeram um estágio na dança para entender a dança, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora com esses novos avaliadores, porque o nosso... vou preparar os avaliadores. Não é eu sentar ali e fazer eles ler e decorar a coreografia. Eles vão dançar, entendeu? Eles vão se expressar ali no ensaio, saber como faz o movimento, né? Porque, às vezes, tu pega tem gente que avalia chula que nunca dançou chula. Do meu modo de ver, o cara tem que ter batido o pé ali no tablado. Porque às vezes o cara faz um movimento lá, que o avaliador está aqui e não... eu não gostei disso aqui, mas ele não avaliou o grau de dificuldade para fazer aquele movimento. Então, eu tenho essa preocupação aqui com a dança de sempre, né, botar as pessoas que vieram e fizeram estágio na dança comigo. Respondi a tua pergunta? Sim, respondeu e corroborou. Deu uma de aula. Edson, continua aí, Betafio. Vamos lá agora, dando sequência com o Dom Camilo. Boa noite. Eu queria só iniciar, Moacir, dizendo para o Pablo aprender a levantar a mão antes de falar, que é falta de educação. Não levantar a mão, então alguém depois ensina ele como é que é essa questão da mão aí, tá? Essa é o que eu queria. Eu anotei aqui, Moacir, porque eu estava ouvindo tu falar e ouvindo todo mundo falar, e aí eu me dei por conta que eu tô ficando velho. E eu disse assim, não, na hora que for minha vez eu vou perguntar aqui, porque eu tô lembrando, né? E aí o Pedro Darcy disse que eu não tô ficando velho, ele fez assim lá, não, é porque eu já sou velho, é isso que ele quis dizer, né? E aí a memória, né? Se a gente não escreve aqui, eu já vi que aí eu fui escrevendo conforme o pessoal foi falando, eu vi que realmente eu ia esquecer metade do que eu ia falar. Que loucura. Mas é o seguinte, primeiro um abraço pro Rui Arruda, que tá lá no canal do YouTube lá, né? Que é um grande batalhador da dança tradicional aí, e um irmão de causa e de luta. Então, e o restante do pessoal que tá lá nos assistindo também, né? Que a gente quer tanto.
Cristiano, esse esquema dos grupos de dança lá no Juvenarte é porque o Juvenarte é muito bagunçado a secretaria, entendeu? Se tivesse uma organização, dava o vencedor, entendeu? Brincadeira, Luca. O Luca já olhou atravessado ali. O Luca já saltou da cadeira, já ia abrir o microfone. Assim. Ai, ai. Realmente, muitas coisas, né, passa por essa questão que eu chamo da evolução, né? Mas antes eu queria dizer que eu tive numa live anterior com o Robson e nós falamos sobre isso, sabe, Moacir? Falamos sobre a questão dos festivais e para a gente que está fora do Rio Grande do Sul, como é que a gente vê, ele perguntou como é que eu via as questões de melhoria e foi muito bacana, né? Agradeço muito ao Robson, falei que tu estaria aqui hoje, ele divulgou que você estaria aqui hoje também, então a gente tem que fazer essa troca aí, né? O Diogo Juvenardi está lá no YouTube também, e eu queria agradecer a ele, porque até ele brincou, né? Que o Bloco 6 fez duas lives já sobre os melhores momentos do Enarte, né? O Luca participou também lá com a gente, né? Assistiu lá a live junto. Eu me emocionei porque eu já tinha esquecido dos trabalhos que eu tinha feito nesse tempo. Porque, Moacir, tu me avaliou no Mobral, entendeu? Então, para te ver como eu sou um menino ainda, né? Que o Pedro estava fazendo assim. Ele apontou que tu avaliou ele também. então somos todos meninos, o Pedro, eu e tu, somos todos meninos. Então, eu tô com mais de 40 também de lida, né, de lida de dança, e eu acho isso fabuloso a gente poder trocar essas ideias. Mas indo à Vaca Fria, já agradecer aí ao Diogo, o Bloco 6, quem puder vai no Bloco 6 e assiste para vocês verem. Foi emocionante, né, ver os trabalhos. Eu vi trabalho do Sentinela, da Querência, que eu não lembrava que eu tinha feito. Aí o Laçador que eu fiz no ano 2002, né, que foi campeão, então eu fiquei muito, muito rejuvenescido. Para a gente que é velho, né, o Moacir, isso rejuvenesce a gente, né, quando a gente é lembrado nessas questões aí. Moacir, meu irmão, tu sabe que o Camilo sempre foi polêmico, o Camilo sempre tem as visões dele, né, eu procuro amadurecer isso num crescimento interno aí, né, para compreender todas as diferenças que existem. Eu procuro fazer isso, é uma luta de lapidação constante. Mas eu acho assim que, veja bem, primeiro, as regras de desempate que tu falou, no Enarte, ela possui, pelo menos possuía, um critério. Então, ninguém pode mexer sem a regra que foi feita, que está no regulamento, que, se eu não me engano, era a correção coreográfica primeiro, ou a interpretação, agora não lembro, eu acho que o Fábio já tem a resposta lá, né? Então tem... Qual é que é, Fábio? Pode dizer para nós? O Fábio já fale. Fábio, se tu tiver as respostas aí. Sim. Os critérios de desempate, então, conforme o regulamento artístico do MTG, nas danças tradicionais, maior dança de correção coreográfica, maior nota de correção coreográfica, desculpa. Segundo quesito, maior nota de interpretação. Terceiro, maior nota de harmonia. O quarto, maior nota de correção musical. E o quinto quesito, maior nota de execução musical. Esses são os critérios de desempate na ordem. Tá, obrigado. Mas, Fábio, e se ficar tudo empatado, como é que desempata? Boa pergunta, Antônio. Boa pergunta. Não, porque ficou essa dúvida aí, né? No ar, dá mais uma lida aí enquanto o Camilo fala, vê se ficou tudo empatado. Quero saber como é que chega o desempate. Camilo, pode continuar, depois ele volta. Camilo, a tua brincadeira com o Juvenarte lá, tu tá apanhando no YouTube aí, meu. É verdade. Tá tomando uma... Não, mas eu mereço apanhar mesmo. Que falar do Juvenarte, da organização que o Luca e o Arion, né, e seus colaboradores lá fazem é realmente uma brincadeira de mau gosto, né? Porque Camilo, tu não vai poder mais descer na base aérea de Santa Maria, cara. Não, eu já estou vendo que não posso, estarei em perigo, risco de vida lá no Camobi. Já mandei mensagem para o Brigadeiro Luiz Ricardo, hein? Aí, todo preso. Nesse caso, não vou nem poder descer porque estarei preso já. Veja bem,
Moacir, para não eu tenho mais amigos aí com a mão levantada, né? Eu acho que a forma que vocês, que tu falou agora sobre avaliação, a gente tem falado aqui, e hoje eu falei também na live com o Robson Cavaleiro, eu acho que, sinceramente, do fundo do meu coração, é o suprassumo da avaliação. Eu acho que se nós pudéssemos retornar a essa forma em todos os festivais, nós estaríamos no caminho certo ou acertado realmente o que tem que ser feito. Mas o que me preocupa é algo que chama-se ser humano. O ser humano, ele é recheado de vaidades, de vingança, de maus hábitos, de vícios que nos transportam em alguns momentos para um patamar que é onde nós não deveríamos estar. E esse, pelo menos no lado do Enarte, veja bem, eu quero dizer, porque é onde eu tenho a convivência, eu já acho, Moacir, que muitos avaliadores, falar muitos agora, além de não poder pisar em Santa Maria, eu acho que não poderia ser para o Rio Grande do Sul mais, que não é muitos, na verdade, né? É que alguns avaliadores não deveriam estar avaliando, não deveriam sequer nunca ter sido chamados para avaliação. E eu falei isso hoje, eu não tenho problema em dizer que pessoas que avaliaram ou são convidados porque foram indicados por alguém, por uma coordenadoria, por uma região, e eu acho que acontece isso às vezes, não é culpa dessa pessoa, porque essa pessoa às vezes ela pensa que tem um conhecimento, mas ela tem um conhecimento raso daquilo que ela conheceu, tendo o Camilo como instrutor, de repente só o Camilo como instrutor, só o pensamento do Camilo como instrutor e o que o Camilo acredita ser o certo. E aí ela senta numa mesa, imagina essa pessoa tendo a competência de avaliar harmonia, interpretação e correção coreográfica da maneira que ela enxerga. Então, eu digo que essa maneira que vocês fazem é o suprassumo do conhecimento. É a forma mais evoluída de uma avaliação quando nós temos pessoas que têm conhecimento do que está fazendo, que são livres desses vícios que eu falei, porque, infelizmente, eu já fui vítima de vingança. De vingança. Simplesmente de saber que a pessoa sentou a caneta porque era o Camilo. E não gostava do Camilo, porque o Camilo fala muito, porque o Camilo é brincalhão, porque o Camilo não sei o quê, e acha uma desculpa e isso pesa na caneta. Veja bem, eu falei de uma maneira geral, toda regra tem exceção, não é o que acontece no lado de vocês, pela organização que vocês têm, que nem você falou, né, dos cursos, das pessoas que você chama, mas eu acho que nós teríamos uma evolução muito grande para chegar a esse ponto. Porque, na minha concepção, e eu sei que tu tem uma visão muito aprofundada disso, por ser aqui o mais experiente de todos nós, por ter vivido mais isso, e eu respeito muito isso, eu acho que é algo que ninguém pode querer indagar quando alguém com a tua experiência, não só a idade, mas experiência no que está falando, traz à sala, traz para esse vídeo. Mas eu penso que hoje, para nós, o dançar, muitos não entendem que passa por classe social, que passa por características de dança, que passa por diversos fatores econômicos, muitas vezes, que muito jovem de hoje não tem essa visão, esse acesso. Então, por isso que eu acho que é falho essa metodologia no lado que eu frequento. Ela não daria certo. E a maneira mais próxima de nós conseguirmos esse equilíbrio é treinar pessoas em quesitos, para que ela chegue naquele quesito o mais próximo possível digamos assim, de um entendimento
dele mesmo com o que ele vai avaliar dentro da sua experiência. Então era isso que eu queria dizer. Obrigado, desculpe a contradição nas coisas, a contrariedade naquilo que eu com o teu pensamento, mas sempre lembrando que eu concordo, mas acho que estamos longe ainda de termos uma avaliação justa dessa forma. Tá? Porque no momento que nós tivermos que sair da mesa e rever alguma coisa fora, por mais que se chegue num consenso, eu acho que o momento do palco e o que foi escrito na planilha não foi levado, digamos assim, em consideração. Se no Enart, que a gente tem todo esse controle, essa metodologia, quando há um erro, o ginásio quase vem abaixo, imaginem saber que avaliadores entraram numa sala de secretaria e discutiram sobre quem vai ganhar. É quebra-quebra, eu acho que geral, porque falta esse preparo, não só para quem avalia, para quem organiza, mas também para quem assiste isso e não está preparado, não tem essa visão desse supra-sumo. Obrigado. Mas, Camilo, assim, não é que o Mobral, o Enart foi assim, né? Aí vocês mudaram para esse outro sistema e eu concordo contigo. É que a minha equipe aqui é uma equipe pequena, né? E que a gente está avaliando e a primeira coisa, você pode perguntar aí para os avaliadores aí, o Rodrigão que está aí, o Mauro, primeira coisa que eu digo para eles, que eles não podem avaliar com o coração, nem com amor e nem com ódio. Que tem que esquecer quem é o instrutor daquele grupo, se o cara tem tem que avaliar aquilo que está ali. E eu, como a equipe é pequena, eu consigo detectar isso, né? Se tem alguém que está sentando a caneta. Por isso que o resultado tem que ser de dois, né? Não adianta um vai querer prejudicar e que se dê uma nota muito baixa, os outros avaliadores vão cobrar. Tá, mas só um pouquinho, mas então nós não vimos a mesma dança. O que tu anotou? O que tu viu para te dar uma nota dessa? Né? Mas, felizmente, isso nunca aconteceu, né? Pela gente ter a equipe pequena. Agora, uma equipe do Enart, onde tu tem lá 50 avaliadores, aí tu, realmente, pelo que tu está falando, tem que ser isso aí, mas, infelizmente para mim, como espetáculo, de eu ir lá, sentar, olhar e dizer, vai ganhar esse grupo aqui, e na opinião de muita gente, vai ganhar aquele grupo, e ele fica bem longe. Aí, porque a harmonia, o outro gabaritou, o outro não sei o quê. Mas e o dançar? O dançar, esse aqui foi mais completo em tudo, né? Ali entra um monte de coisa, expressão corporal, tempo, ritmo, espaço, o que o Camilo falou, tem uma série de coisas que tu avalia num todo. Agora, se eu estou avaliando só a harmonia, eu não preciso conhecer dança, né? Então, eu acredito que cada vez se distancia mais daquele resultado que seria o ideal. Pode haver falhas? Pode, né? Como os avaliadores não são máquinas, mas eu fico assim, ali no final dos anos 90, por ali onde eu ficava até o final para a entrega das premiações, e quando os grupos acampavam no parque, os instrutores assistiam tudo, né? Hoje, como ficam fora, chega ali 2 grupos antes do seu, entra, mas quando os instrutores assistiam tudo, cara, assim, eu saía muito feliz da comissão, do pessoal vir cumprimentar, foi o meu resultado. Então, é sinal que a gente está fazendo um bom trabalho. Hoje isso não acontece. Não é porque a gente está fazendo um bom trabalho, porque o cara chega ali, ele vê um grupo antes do dele, né? E aí vai lá, foi mal. Mas eu dancei melhor e não ganhei. Mas eu sou melhor de quem? Né? Então, perfeito, as coisas mudaram, mas não foi a comissão que mudou. Né? Foi exatamente pelo pessoal não assistir. Se tu sentar ali e assistir todos os grupos,
com certeza vai chegar no resultado, se não digo igual, muito próximo. Pode dar uma divergência ali do primeiro para o segundo, do terceiro para o segundo, ali naquelas posições ali, mas uma coisa discrepante, assim, que tu chega lá e, pô, esse aqui vai ganhar, tô assistindo o sábado, esse aqui vai ganhar, mas nem classificou. Né? E outros que eu olhei e disse, pelo amor de Deus, era só harmonia, era só aquela coisa sincronizadinha, ganhou por causa da harmonia, ganhou na harmonia. E a harmonia, aí a dança fica para trás. Né? A harmonia, né, numa das caixas que a gente fala, ela realmente ela faz a diferença que não deveria fazer. E uma das coisas que tu falou só para... porque lá não é harmonia, é sincronismo. É sincronia, é outra coisa, né, que eu digo, né? Marcialidade, né? Mas eu queria só complementar dizendo que tu foi perfeito, assim, no bloco 6, lá agora que a gente estava vendo essas aí, o Luca comentou, inclusive, ginásio lotado, pessoas aplaudindo em pé, independente de qual grupo era. Hoje você vê que os grupos sentam, não aplaudem o grupo para não dar ibope, né? Vai influenciar na comissão, então não aplaudem. E aí outros não pegam, seu grupo dançou, eles descem das arquibancadas e vão embora. Então quando a gente reviu essas danças lá em Milan e alguma coisa linda de ver lotado, né, Luca? Lotadíssimo, né? Desculpa a intervenção aí de novo. Não, mas assim, o que tu disseste aí, Camilo? Pelo que tu disseste, qual é a conclusão que a gente chega? Que o maior evento do Estado, ele é maior só dentro do movimento. Porque tu não tem público externo assistindo, né? Porque se tu estivesse assistindo, eles estariam aplaudindo, independente de que grupo fosse. Mas eu sei o que tu fala ali. Só vai dançar o grupo A, vem toda a torcida do grupo A e grita e faz barulho, vai entrar o grupo B, aquela torcida vai embora e chega outra. Né? Então, infelizmente é isso, né? O concurso levou para isso. Mais alguma pergunta? Enquanto o Moacir dá uma descansadinha, Fábio, descobriu quando empata tudo ou não descobriu, Fábio? Nós te complicamos nessa. Complicadinho. Não, eu dei uma lida aqui na sequência. Então, ele diz quais são os critérios de desempate. E depois, um pouco abaixo, quando ele trata exclusivamente das danças tradicionais